tempo aí. Vamos lá. Então, o que eu estava falando? Eu falei de imóveis, quando são cadastrados imóveis, sem o contrato de exclusividade. Então, ele vai ficar disponível só para quem cadastrou, e isso foi uma decisão da Nonstop, porque se eu coloco um imóvel sem contrato para mais de 18 mil parceiros, eu não conheço quase ninguém da base. Imagina esse imóvel estar disponível para todo mundo, e aí eu não tenho nada para me resguardar, a pessoa pode ir lá, aproveitar minhas informações, fazer a venda do imóvel e eu não ganho nada. Então, não é essa a intenção. A intenção aqui dentro é fomentar parcerias. Então, por isso, quando eu tenho o contrato de gestão, todo mundo vê, todo mundo pode trabalhar o meu imóvel. Quando eu não tenho, o que eu faço com esse imóvel? Eu posso compartilhar ele, que eu vou mostrar já já, igual vocês já estão acostumados a compartilhar as gestões de vocês. Então, eu tenho essa possibilidade, tanto de compartilhar com parceiro quanto com cliente, só que eu vou compartilhar com parceiros que eu confio, certo? Porque eu não estou resguardado por um contrato. E existem outras possibilidades. Eu posso trabalhar esse imóvel sem gestão fora do ambiente da Nonstop. O que é fora do ambiente da Nonstop? Portais, que eu posso atingir o cliente final direto, e o site, que é uma das ferramentas que a gente vai falar já já ao longo da apresentação, tá bom? Então, basicamente, na Nonstop, eu posso usar ela como um CRM para cadastrar imóveis sem gestão, e também imóveis com gestão, eles ficam cadastrados, porém disponíveis para que outros parceiros possam trazer oportunidades, trazer clientes compradores. Certo. Então, vamos lá. Alguns números interessantes também para vocês. Eu não sei se a grande maioria aqui pratica a captação de gestão ou trabalha mais a ponta do comprador, mas eu queria trazer aqui uma provocação, trazer uns números para vocês, para abrir um pouco a mente de todos, tá? Então, como a Susan disse, hoje a gente tem mais de 18 mil parceiros cadastrados no sistema. E vocês estão vendo aqui que dos imóveis exclusivos, a gente tem 7.156 imóveis exclusivos. Ou seja, se eu tenho 18 mil parceiros e 7 mil imóveis cadastrados, tem muito parceiro que acessa a Nonstop e não tem imóvel cadastrado. Por que isso acontece? Por que tem tanto parceiro entrando e não cadastrando imóvel? Porque a grande maioria do mercado acaba trabalhando a ponta do comprador. E aqui na Nonstop, por que os parceiros gostam tanto de pesquisar os imóveis para trabalhar esses imóveis? Então, vamos lá. Alguns pilares da exclusividade. Geralmente, quando você vai captar uma exclusividade, você vai precificar o imóvel, você não vai aceitar qualquer preço. Então, o parceiro que entra aqui, ele sabe que boa parte desses imóveis estão bem precificados. Estão disponíveis para parceria, né? Então, às vezes, você entra no portal, vai falar com alguém que tem um cliente interessado, a pessoa não faz parceria. Então, aqui todos eles estão disponíveis para parceria. Geralmente, passa por uma diligência, né? Então, no final ali, quando você já está avançando na venda, você não vai ter nenhum susto, tá? E diria que 95% dos casos, os imóveis estão sempre atualizados, que essa é uma grande dor também do mercado, que você entra no portal, vai tentar falar com o proprietário, com o corretor, com a imobiliária do imóvel, e aí quando descobre esse imóvel já está vendido e perdeu toda a oportunidade, tá? Então, para os parceiros, acaba sendo uma plataforma que eles têm um bom retorno em termos de oportunidade de negócio. Oi, Suzane, pode falar. Geralmente o imóvel existe também, tem muito imóvel no portal que nem existe, né? Uhum. A metragem geralmente está correta porque a gente pega a matrícula, existe o imóvel. Perfeito. Não é um imóvel isca aqui, não existe imóvel isca. Exato. Então, mais uma coisa, né? Complementando o que a Susan falou. Todos esses imóveis que estão cadastrados aqui na Nonstop, né, que são exclusivos, eles passam por uma validação nossa, como ambiente neutro. Então, o que a gente vai validar?
O contrato está assinado, a data está vigente, o endereço bate com o que foi cadastrado. Então, todo esse mapeamento a gente vai fazer para garantir que tudo que está aqui dentro do sistema, de fato, seja uma exclusividade, ok? E aproveitando esse gancho, antes de entrar na parte de compartilhamento de imóveis e assim por diante, acho bem legal vocês prestarem atenção, não sei se todos já repararam, eu vou abrir um imóvel qualquer aqui do sistema, e aqui, sempre no imóvel, na página do imóvel, sempre tem... Ah, não, acho que não abriu, né? Peraí que tava mostrando só uma janela. Deixa eu colocar para compartilhar tudo. Peraí. Perdão, ainda bem que eu vi rápido também isso. Agora acho que vai. Foi? Agora foi, né? Beleza. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: toda a página do imóvel, vocês sempre vão ver este botãozinho aqui, ó. Reportar problema para non-stop. Por que a gente colocou esse botão, tá? Para garantir que o sistema se mantenha atualizado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Esse imóvel aqui, ele não é exclusivo. Ou venceu a exclusividade, o corretor foi lá, ele renovou a exclusividade dele, mas, na verdade, o proprietário não fez isso, então o corretor ele fez isso de má fé, por exemplo. Aí, o que vai acontecer? A própria rede pode ser que identifique isso. Na hora que a pessoa vai trabalhar determinado imóvel, foi captar um imóvel para exclusividade, viu que tinha mais um aqui na non-stop. E aí, os próprios corretores da rede, eles entram aqui e falam, olha, esse imóvel não é exclusivo. E aí explico por quê. Esse imóvel, outro caso. Vim falar aqui com a Ana e a Ana me falou que esse imóvel já foi vendido. Puxa, e ela não atualizou na non-stop. Para eu não ficar na dependência da Ana, atualizar, às vezes ela está na rua, está ocupada, esquece. O que vocês devem fazer? Status desatualizado, vai cair aqui para a gente da non-stop, e aí nas observações vocês falam, olha, entrei em contato com a Ana e ela disse que esse imóvel já foi vendido. O que a gente vai fazer como ambiente neutro? Eu vou colocar esse imóvel já como vendido, por quê? Para não prejudicar possíveis outros parceiros que estão trabalhando esse imóvel, vou chamar a Ana e vou falar, Ana, você tem que atualizar, por favor, não repita isso mais vezes para não prejudicar a nossa base. Se, eventualmente, a Ana continua não atualizando os imóveis dela, e a gente recebe isso por meio de vocês, o que a gente faz? Bom, já avisei uma vez, avisei a segunda vez. Aí eu começo a partir para punições. Qual tipo de punição? Vai ficar sem entrar no sistema por determinado período. Os imóveis vão ficar indisponíveis. Por que isso? Porque eu quero educar para que tudo funcione perfeitamente. Se na advertência, né, no diálogo não funcionou, a gente começa a partir para outros meios para fazer o sistema funcionar. Ok? Então, essa interação de vocês é essencial para que o sistema evolua como um todo. Não só o sistema, mas a mentalidade, o senso de colaboração. E não fiquem com receio de usar esse botão. Por quê? Esse reporte de problema, ele vem para non-stop. E a non-stop não vai falar, olha, Ana, o Fausto falou que você... Não quero citar nome de ninguém, não é essa a ideia. A ideia é resolver o problema e educar o mercado, só. Tudo bem? Vocês conheciam isso? Alguém já tinha usado? Sim, eu uso. Principalmente quando o imóvel já foi vendido. Boa. Fausto não conhecia, que eu vi que ele estava com a câmera aberta, enfim. Isso é muito importante, tá? Para garantir cada vez mais que o sistema esteja sempre
atualizado, porque é inviável do nosso lado ficar ligando todos os dias para todo mundo para saber o status do imóvel. Até porque eu teria que falar com o gestor do imóvel, não posso falar com o proprietário, não é certo ficar abordando o proprietário, não é essa a intenção. Então, a própria rede vai nos ajudar a manter isso cada vez mais atualizado. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, na Nonstop, a gente tem duas modalidades de uso. A gente tem o uso gratuito, qualquer um pode se cadastrar e acessar os imóveis, e a gente tem o plano de assinatura que contemplam algumas ferramentas, ok? O que eu posso usar no plano gratuito? Então, uma vez que eu me cadastrei na Nonstop, eu tenho acesso a todos os imóveis da base, eu posso trazer leads, né? Trazer clientes compradores para os imóveis, para o gestor dos imóveis, posso realizar vendas e a Nonstop não pega nada de comissionamento, tá? A gente nunca vai interferir em comissionamento. Ah, então você está me falando que se eu, usuário, não pago a Nonstop, eu acesso, eu tenho um potencial cliente e eu levo esse cliente para o gestor, a Nonstop não ganha nada? Não, nesse formato ela não ganha nada. Aonde que a Nonstop remunera? Nas ferramentas que a gente vai agregar cada vez mais conteúdo, informação, economia de tempo para vocês, ok? Então, o que eu posso usar na forma gratuita? Se eu sou um gestor do imóvel, eu posso cadastrar quantos imóveis eu quiser, gratuito. Posso cadastrar imóvel com gestão, imóvel sem gestão, e aí entra naquele princípio que eu falei logo no início de imóvel com gestão e sem a gestão de exclusividade. E eu posso também compartilhar os meus imóveis com os meus parceiros. Então, quando que faz sentido eu usar esse link de compartilhar o imóvel com os parceiros? Quando o imóvel é meu, quando a gestão é minha. Porque o que acontece? A hora que eu mando esse link para o parceiro, e vai um link com um resuminho, acredito que boa parte de vocês já devam ter visto esse link em grupos de parceria, já devam ter usado. Quando o parceiro ele clica no seu link, ele vai abrir exatamente a sua página. Ele vai ver você aqui como gestor do imóvel e ele vai estar logado no sistema. Certo? Por que isso é muito bom, é muito prático? Porque uma vez que o parceiro ele entra na Nonstop, ele tem autonomia para, por exemplo, baixar as mídias do imóvel. Então, ele não vai ficar precisando pedir para vocês, me manda o link do Drive. Não, ele entrou na Nonstop, ele tem acesso a todas as informações e, eventualmente, se ele quiser trabalhar esse imóvel num site dele externo da Nonstop, se ele quiser fazer um tráfego pago e usar as fotos para isso, ele tem essa possibilidade, tá? Sem ficar perturbando vocês. E o corretor parceiro, vamos supor a seguinte situação. A Ana mandou esse imóvel aqui num grupo, aí um corretor clicou, entrou no link, se logou na Nonstop, teve acesso a tudo, e vamos supor que ele tem um cliente potencial para esse imóvel. O que ele vai fazer? Ele pode vir aqui no botão de compartilhar, e aí sim ele pode mandar esse imóvel da Ana direto para o cliente dele. Quando ele copia esse link e manda direto para o cliente dele, o que acontece? Esse imóvel vai como se fosse dele, sem ele perder tempo baixando foto, sem ele perder tempo editando, descrição, já vai tudo pronto para o cliente final visualizar esse imóvel. Ricardo, mas você não falou que o cliente final não acessa a Nonstop? Exatamente. Aqui não é a Nonstop, é uma página estática. Então, o cliente que recebeu esse link de algum corretor, ele não tem acesso a outros imóveis. Se vocês separarem aqui, não tem informação de regra de parceria, não tem os botõezinhos que tem aqui quando você está logado. Então, é uma página feita pro cliente final, ok? E além disso, se vocês olharem aqui, o endereço está completo. Se fosse um apartamento, teria também o complemento.
Aqui, a gente não mostra o endereço completo. Justamente para proteger a figura da parceria. Como o mercado não está educado como a gente gostaria, a gente evita que clientes compradores tentem chegar direto no proprietário. Então, a gente tem que, né, ainda adaptar ao mercado brasileiro certas coisas. Ok? Beleza. E para finalizar essa parte do gratuito, talvez alguns de vocês ainda não saibam, mas quando você cadastra os seus imóveis, né? Você capta gestões e cadastra os seus imóveis aqui dentro da Nonstop, tem uma forma que você consegue mostrar todas as suas gestões com um link só para qualquer parceiro. Isso eu estou falando para mostrar para parceiro, não para cliente, tá? Para parceiro, como que eu vou fazer? Então, se eu entrar no perfil da Ana, então ela entraria no próprio perfil dela, vai aparecer aqui embaixo todo o portfólio exclusivo que ela tem. Lembrando que esse link do perfil, ele só mostra o que é imóvel exclusivo. O imóvel que não é exclusivo, ele não aparece aqui, tá? Eu vou mostrar outras formas, caso vocês queiram, caso vocês tenham também cadastrado imóveis sem exclusividade, como que vocês podem apresentar isso para os clientes de vocês, ok? Mas isso daqui é para você apresentar para os parceiros. Por que para o parceiro? Porque qualquer imóvel que ele clicar aqui, ele vai ser direcionado para aquela página do imóvel e ele tem a facilidade de compartilhar direto com o cliente e ir com a fotinho dele, tá? Então, quando vocês quiserem mandar todo o portfólio de vocês, só entrar, no caso de vocês, você clica aqui na fotinho e clica em visualizar perfil. Já vai aparecer. Eu não sou corretor, eu não tenho nenhum imóvel aqui na minha base, tá? Alguém levantou a mão? Suzy? Oi. Não, sou eu. Fausto. É o Fausto. Diga, Fausto. Eu fiquei um pouco confuso a respeito. Seu nome mesmo é? Ricardo. Oi, Ricardo. Confuso com você poder cadastrar imóveis que não são exclusivos. Tá. Porque eu entendi que a partir do momento que se abre exceção para entrar com cadastros não exclusivos, e eles são, a princípio, mais fáceis de serem conquistados, você acaba negligenciando a exclusividade, na minha opinião, porque você se acomoda em pegar o fechamento mais fácil, que é o não exclusivo, e foca não foca no exclusivo. Tá, não sei se eu estou certo. Vamos lá. Tá certo, não tem certo e errado. Eu vou trazer o meu ponto de vista, tá? Primeiro, assim, um ponto muito importante. Nonstop é uma coisa, a Remax é outra, tá? Então, assim, na Remax, ou você trabalha exclusividade ou você não trabalha. Esse é o primeiro ponto. Na Nonstop, a gente tem gente de todo canto, todas as imobiliárias, autônomos. Então, tem gente que está em fase de transição. Então, esse é o primeiro ponto. Concordo com você no sentido de, se eu não foco na exclusividade, a tendência é que eu vá pelo caminho mais fácil, que é não pegar a exclusividade. Só que qual que é o ponto aqui? Quando eu tenho a exclusividade, naturalmente, esse imóvel ele vai ficar disponível para mais de 18 mil corretores, porque ele vai aparecer para todo mundo. Se eu não tenho a exclusividade, só eu estou vendo esse imóvel. Ele não vai estar disperso, ele não vai aparecer para todo mundo. Eu vou ter que trabalhar de forma ativa para atingir ou parceiros ou o cliente comprador. Então, tudo que a Nonstop oferece, que é toda essa base de parcerias, de corretores, né, trabalhando o seu imóvel, se você não pega uma exclusividade, você não tem esse benefício, você não tem essa vantagem. Então, você teria que trabalho de formiguinha. Ou eu vou fazer anúncio no Facebook, ou eu vou mandar para uma lista de transmissão de parceiros que eu confio. Então, a Nonstop acabaria atuando só como um CRM. Por exemplo, vamos supor que você pegou uma gestão, venceu essa gestão. Ao invés de você deletar esse imóvel, você pode deixar ele como base de conhecimento. Quanto que eu precifiquei, eventualmente, se o proprietário muda de ideia e volta e quer fechar novamente a exclusividade. Esse imóvel está lá guardado.
Você pode ou não trabalhar ele. No modelo Remax, você não poderia trabalhar esse imóvel porque ele não tem mais a exclusividade. Ok? Compreendido, Ricardo. Obrigado. Maravilha. Então, não tem certo e errado. A questão é, cada um se adapta à forma de trabalhar. Se você está na Remax, não faz sentido, mas estou falando de uma forma geral, tá? Maravilha. Então, tudo que eu mostrei até agora, né? Cadastro de imóveis, eu não entrei no detalhe do cadastro de imóveis, parte operacional, acho que se alguém tiver com dúvidas, a gente tem tutoriais, pode ajudar também no plantão de dúvidas. Teu cadastro de imóveis, pesquisa de imóveis, compartilhamento de imóveis, gratuito, tá? Não é cobrado. Aonde que começa a aparecer as ferramentas da Nonstop? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um imóvel aqui que já está um pouco mais de tempo no mercado, que aí fica mais fácil essa análise. Beleza. Opa, peguei errado. Perfeito. Vamos lá. Aqui. Então, eu peguei um imóvel aqui da Érica, tá? E o que eu quero mostrar para vocês? Quando você capta uma gestão, geralmente, vocês têm uma agenda para fazer reuniões mensais, quinzenais, cada um com a sua periodização com o proprietário, para mostrar como que o imóvel está sendo trabalhado, ok? Então, a gente tem aqui uma ferramenta que, para mim, é uma das principais quando a gente fala em modelo de gestão, que é a estatística de gestão, ok? O que é a estatística de gestão? De forma bem resumida, é um raio-x com tudo que acontece com o imóvel dentro da Nonstop. E aí eu vou passar item por item para que vocês entendam o que significa essa estatística. Lembrando que quem vai ter acesso a essa estatística? Eu primeiro preciso ser assinante da Nonstop e segundo eu preciso ter imóvel cadastrado no sistema. Eu vou ver as informações do meu imóvel. Eu não consigo ver as informações do imóvel do colega, de algum outro parceiro, tá? Isso é para uso próprio do corretor, para ele gerenciar melhor o imóvel que ele captou a gestão. Então, primeiro item desse relatório é a quantidade de parceiros da Nonstop. Olha lá, até errei, falei 18.200 e pouco, a gente já bateu 18.300, tá? Então, esse número, ele é atualizado diariamente. Essa é uma informação importante para você mostrar para o seu cliente proprietário? Sem dúvida. Se ele te concedeu uma exclusividade e você está mostrando para ele que você vai colocar o imóvel dele numa plataforma que tem mais de 18 mil parceiros cadastrados, você está comprovando que você não está colocando embaixo do braço a gestão e trabalhando sozinho. Você está abrindo ela para o mercado. Só que de uma forma que você vai representar o proprietário. Tudo vai passar por você. Então, você que vai fazer o filtro de tudo. Beleza. Esse número aqui, 15 compartilhamentos com parceiro. O que significa? Cada vez que a Érica veio aqui no botãozinho de compartilhar e usou aquele botão compartilhar com parceiro, contabiliza um compartilhamento. Um compartilhamento, se ela mandou esse link dela num grupo com 100 corretores, foi um compartilhamento que atingiu 100 pessoas. Se 10 clicaram e abriram esse imóvel dela, aumentam 10 visualizações aqui. Essa visualização por parceiro não necessariamente é só através do link. Pode ser pela pesquisa do imóvel na própria Nonstop, pode ser por aquele e-mail que vocês recebem falando sobre novas exclusividades. Então, existem várias formas do parceiro chegar aqui no imóvel. Mas o que é importante saber? Bom, esse imóvel está sendo visto pelos parceiros. Teve 1.411 visualizações. Ok? 103 compartilhamentos com clientes. Quem que fez esses compartilhamentos com cliente? Pode ter sido a Érica, pode ter sido qualquer parceiro logado na Nonstop. Naquele link do botão compartilhar com cliente.
E aí, se eu desço um pouquinho mais esse relatório, eu consigo saber quem são os corretores que estão, de fato, compartilhando meu imóvel com o cliente. É uma informação relevante para vocês? Sem dúvida. Vocês começam a entender quem são os parceiros que, de fato, estão trabalhando o seu imóvel. Você tem contato direto com o parceiro. Cliquei aqui no nome do Guga, tenho aqui o WhatsApp do Guga. Se eu clicar aqui, já vai abrir direto para eu falar com o Guga no WhatsApp. Então, eu começo a ter proximidade com os meus parceiros e eu começo a criar uma rede mais próxima de parcerias. Se, por exemplo, esse imóvel dela está no Campo Belo, não lembro que bairro que era, e todos esses parceiros estão trabalhando esse imóvel, eventualmente, se eu captar novos imóveis nessa região com ticket parecido, eu sei que eu posso fazer uma divulgação direta para esses parceiros. Eu posso me estreitar. Olha, tem um imóvel aqui parecido, eu vi que você compartilhou com o meu cliente. Ou a Érica vai lá e faz uma reunião com o proprietário dela, reduziu o valor do imóvel. O que vai acontecer? Ela tem a lista de todos os parceiros que já compartilharam esse imóvel que, eventualmente, podem se interessar pela redução de preço. Ela pode vir individualmente e mandar um WhatsApp para cada um deles. E o que a gente lançou há pouco tempo é que a própria Nonstop, ela já notifica todos esses corretores por e-mail que houve uma redução de preço quando o gestor reduziu o preço. Isso vai acontecer quando o gestor for o assinante, aí ele tem direito a esse disparo. E uma outra novidade que a gente lançou ontem é que antes, quando eu tenho uma redução de preço, para ficar com aquele tracinho vermelho e a gente avisar os parceiros, tinha uma regra que tinha que ter pelo menos uma redução de 5% no valor. Foi alterado, caiu para 2%. A gente ouviu vocês e a gente alterou essa regra. Então, se o imóvel reduziu 2% do valor, a gente já notifica todo mundo que compartilhou esse imóvel em algum momento. E aparece o risquinho do imóvel com redução de preço. Tudo bem? Beleza. E aí, então, aqui eu vi os compartilhamentos. E Ricardo, eu poderia fazer um questionamento aqui. Nessas estatísticas. Eu acredito que existam formas de nós, particularmente, cada um, né, influenciarmos nessas estatísticas de uma forma positiva. Exemplo dos 15 aí, quer dizer, quanto mais eu distribuo e compartilho o meu imóvel, mais esse número vai aumentar. Perfeito. E acredito que os outros números, o 1411, o 103 e tudo, possam ser fomentados. Não sei se você me compreendeu. Perfeito. O trabalho ativo do corretor, o fato de você cadastrar o imóvel na Nonstop, naturalmente já vai mexer o ponteiro. Mas depois de certo tempo, pode ser que dê uma diminuída, dê uma estagnada. Então, quanto mais o corretor trabalhar ativamente esse imóvel, justamente, divulgo no grupo, divulgo para os parceiros, sei quem são meus parceiros próximos. Quanto mais eu fizer esse trabalho, mais bonito vão ficar esses números e, consequentemente, tende a ter o melhor resultado. Tá? Perfeita colocação. Exatamente isso. Tá? Eventualmente, você pode fazer campanhas e, pelas próprias campanhas com o link que você faz, ou deixa um link no Instagram, coloca no Stories, a pessoa clicou, aumenta esse número. É você fazendo o trabalho de divulgação. Perfeito. Tá? E essa visualização do cliente, por que ela acaba sendo muito maior que o número de compartilhamentos? Né? Pelo menos espera-se isso. É um bom sinal. Pelo seguinte fato. Vamos supor que um dos parceiros que compartilhou esse imóvel da Érica, a gente viu lá embaixo na lista, chama Guga. Vamos supor que o Guga mandou para o cliente dele. Aí o cliente dele abriu, então contou uma visualização. Só que o cliente dele falou, puxa, gostei, mas eu preciso ver se minha mulher vai gostar.
Aí ele vai lá e encaminha a mensagem, o link para a mulher dele. O compartilhamento, eu não contabilizo, porque saiu do WhatsApp do outro. Eu não tenho como contabilizar isso. Mas a hora que a mulher dele abrir o link, é uma nova visualização. Ou seja, essa visualização é um termômetro para saber se de fato esse imóvel está sendo visto. Se eu mesmo, como cliente comprador, eu clico uma vez no link, aí no dia seguinte eu clico de novo, aí no outro dia eu clico de novo, um cliente gerou 3 visualizações. Mesmo assim, é um termômetro. Se eu entrei 3 vezes para ver, é porque eu demonstrei minimamente o interesse. Então, eu começo a entender, de fato, se há um interesse pelo imóvel. Se esse número estivesse mais baixo, aí seria preocupante, porque muitos estariam mandando o link e o cliente não está nem abrindo. Tudo bem? Beleza. Esses dois aqui, ainda a gente está Ricardo, me desculpa, só mais uma observação. Esse trabalho de acesso à estatística é só no imóvel que é minha gestão. Eu não posso estar com o imóvel de outros parceiros da Non-Stop cadastrados no meu site e ter acesso a essas estatísticas? Não. A gente está pensando em abrir esses números, não os detalhes, tá? O detalhamento aqui embaixo, não. Mas esses números, a gente está estudando abrir para os assinantes da Non-Stop para poderem ver qualquer número de parceiro, até para uma base comparativa, né? 1411, é bom ou é ruim? Bom, aí eu vou começar a olhar dos meus parceiros, gente que eu sei que vende bem, para ter uma referência. Ricardo, eu a princípio vejo como positivo, porque, por exemplo, se eu estou começando, né, a minha carreira como corretor e tenho só 2, 3 imóveis com gestão própria, eu estou com muito pouco e eu gostaria de estar trabalhando outros imóveis que são dos meus parceiros, até criar um número mais consistente de 10, 15 imóveis próprios. O único ponto é assim, é uma informação que você vai usar só para ter uma referência. Porque você vai poder trabalhar o imóvel da Érica, isso é tranquilo. Mas, sim, teoricamente, esses dados são valiosos para ela, porque é ela que vai apresentar isso para o cliente. Então, para você, é só como uma referência. Ele é irrelevante no sentido se aumentou, diminuiu, se você compartilhou e aumentou. Isso é irrelevante nesse sentido. Mas como uma referência para você, Érica, o que você faz para ter tanta visualização dos parceiros? Você faz alguma coisa diferente? Aí, beleza, você tem uma referência e você pode contatar direto alguém. Eu posso compartilhar o imóvel dela com outras pessoas. Isso vai estar ajudando na estatística dela também, né? Exato, sim, sim. Isso ajuda ela, por isso que eu falei. Se você tem acesso a essas informações, é só como uma referência para você se inspirar em alguém para conseguir também esse número alto. Eu acho positivo a princípio. Sim. Mas a gente está pensando seriamente em fazer isso, tá? É bem provável que isso aconteça e quando acontecer a gente vai divulgar, vai avisar vocês, tá? Diga, Susan. Então, na minha opinião, são dados que interessam só o gestor mesmo, porque de repente abrir número de parceiros só, mas o resto interessa quem está gerindo e o proprietário, acredito, não? Então, esse no início foi essa concepção que a gente teve. Mas aí começaram a surgir questionamentos assim, esses dados são tão confidenciais, o confidencial que eu entendo é assim, quem são os parceiros que estão trabalhando, né? Sim, sim. Isso a gente não vai revelar. Agora, número por número, é só para você ter uma referência também, tá? Porque eu acho que essa ferramenta ajuda a pegar novas exclusividades. Perfeito. Você mostra para o proprietário, olha, estou com esse imóvel exclusivo, olha quantas visualizações, olha, né? Eu uso esses dados para, além de passar para os proprietários das minhas gestões, eu uso também para pegar novas gestões. Perfeito, exatamente. Oi, Isabel. Oi, Fernando, só uma dúvida aqui. Eu estou há pouco tempo, eu já comecei a montar o site e tudo.
Só uma informação que eu esqueci. Quantos imóveis eu consigo botar no site, na assinatura mais básica? No site só tem uma assinatura e você pode colocar quantos, não tem limite de imóveis. Ah, não tem limite? Não tem limite. Tá? Só para os anúncios, né? Tá. Só para os anúncios, porque o anúncio depende do plano que você contrata com o portal. Sim, Tá? perfeito. Mas do nosso lado não tem restrição em nada. Tá bom, obrigada, era com essa dúvida. Imagina. E só uma questão rápida, aqui é o Ricardo, tá? O Fernando, a gente está se revezando e essas reuniões é o que vou fazer. Posso falar? Oi? O pior é que você tem Bem que eu vi, a gente está diferente ele hoje. Tá bom, Ricardo. Imagina. Prazer. Então, vamos lá. Essa parte aqui, avaliações por parceiros e avaliações por clientes, eu ainda não vou falar, porque a gente está desenvolvendo, mas é só para deixar um gostinho aí que vem coisa boa por aí, tá? Coisa também que a gente ouviu de vocês, enfim, e a gente vai começar a colocar aqui nas estatísticas, tá? Download de mídias, esse também é mais recente, atendendo aos pedidos de vocês. Então, lembra que o corretor, quando ele entra na Nonstop, ele tem a possibilidade de fazer o download das fotos e tudo mais? Agora, pelo menos, vocês têm o controle de quantas pessoas baixaram e, se vocês descerem o relatório, vocês conseguem saber quem são os parceiros que baixaram as fotos. Tá? Por que isso é importante? É bom, às vezes a pessoa não está trabalhando esse imóvel por meio da Nonstop, por meio do portal na Nonstop, mas ela pode estar fazendo anúncio em portal de forma avulsa. Então, pelo menos, você sabe quem é a pessoa que está utilizando as suas fotos, ok? Diga, Isabel. Ricardo, uma pergunta. Eu consigo ver quando começou a gestão desse imóvel? Não, e nunca vai conseguir. Tá bom. Para proteger o corretor gestor. Porque, Okay. assim, tem gente que ainda está começando e pode ter gente mal intencionada. Então, tá para vencer a gestão. Então, eu vou lá e já vou começar a cutucar o proprietário. Então, é uma proteção para quem tem a gestão, tá? Tá ótimo, obrigada. Imagina. E aí, vamos lá, terminar aqui essa parte do relatório. Mais 2 itens. 197, a presença em sites parceiros. O que significa isso? Que esse imóvel da Érica está presente em 197 sites de corretores que assinam a Nonstop e escolheram esse imóvel dela como parte do portfólio. Como assim? Que site é esse? O que é isso? Dentro do plano de assinatura, o que a gente tem como ferramenta que eu vou falar já? Um site. O corretor ele pode ter o site próprio dele, tá? Que acho que foi uma das perguntas que a Isabel fez de quantos imóveis eu posso ter no meu site. É ilimitado. Ou seja, se eu assinei o plano da Nonstop e quero ter um site próprio, eu já posso ter um site com mais de 7.000 imóveis. Eu preciso colocar todos? Não, eu faço uma seleção de tudo que eu quiser para o meu site. Ok? Fazendo essa seleção de tudo que eu quiser para o meu site, o que significa isso? Que 197 corretores escolheram esse imóvel da Érica como parte do portfólio deles, parte da seleção que eles fizeram para usar o site deles. Então, a importância desse número olha a dispersão que teve esse imóvel da Érica. Além de estar na Nonstop, está em vários sites que corretores compartilham esses sites com os clientes finais, que eles fazem tráfego pago. E, somando a isso, esse imóvel dela está anunciado 168 vezes nos portais. E aí vem a pergunta, será que isso é bom ou é ruim se eu tivesse, se eu fosse a Érica e tivesse essa gestão desse imóvel? Na minha opinião, e acho que na da grande maioria, quando vocês entendem de fato a lógica disso, é maravilhoso. Por quê? O que significa esse número? Significa que parceiros da Nonstop estão investindo dinheiro
Do bolso deles, eles estão contratando anúncio no portal e estão anunciando esse imóvel da Érica no portal. Mas como assim? Por que eles fazem isso? Porque se chegar o lead e bater no anúncio dele, ele vai chamar a Érica e vai vender em parceria. Só que, mas é uma gestão exclusiva, por que tem tanto anúncio? Não faz sentido. Não faria sentido se o mercado não fosse tão bagunçado assim. Então, se a gente entra hoje no portal, naturalmente, independente de non-stop, vocês vão ver vários imóveis repetidos, só que com preço diferente, com foto diferente, né? O mercado aberto transformou isso numa bagunça no portal. E aí, qual que foi a sacada que a gente teve quando a gente criou essa integração com os portais? Primeiro, para eu competir com o mercado aberto, eu preciso jogar o jogo do portal. Qual que é o jogo do portal? Volume. Quando eu tenho volume, eu tenho mais chance de ser visto. Se eu tivesse um único anúncio, no meio de tantos anúncios repetidos, com preço bagunçado, com foto bagunçada, imóvel que não está disponível, o meu imóvel ele se torna irrelevante ali no portal. O meu anúncio se torna irrelevante. Quando eu tenho uma massa de anúncios, com certeza eu tenho muito mais chance de ser visto. O fato de não ter gerado lead não tem a ver por não exposição. Talvez não esteja bem precificado. Talvez o portal não seja o melhor canal. Então, abrem outros questionamentos, mas aqui eu começo a entender se de fato está tendo alguma efetividade no portal. Talvez eu tenha que buscar outros meios, talvez eu tenha que reduzir o preço, começar a pensar em novas estratégias. Mas o grande diferencial, né, e isso é até um argumento, como a Susan disse, na hora de captar a gestão, né, que você vai mostrar o relatório, esses 168 anúncios, primeiro eu sei todas as pessoas que estão anunciando, aqui embaixo no relatório mostra, quem está anunciando e aonde está anunciando. E, mais do que isso, se a Érica vende esse imóvel, esses 168 anúncios, eles caem do portal. Olha só a experiência que você passa para o seu cliente. Se é um cliente que às vezes já vendeu um imóvel, provavelmente ele já teve a experiência de alguém ligar para ele 2 anos depois que o imóvel foi vendido, perguntando se está disponível. Aqui isso não vai acontecer. Tudo está na mão do gestor, tudo está centralizado. Todos esses anúncios estão com a mesma foto, com o mesmo preço, com a mesma descrição. Como que você garante isso? Quando a pessoa ela tem o plano da non-stop, qual é a facilidade que a gente fornece? Que ele pode anunciar o imóvel no portal, uma vez configurado, né? Tem que ter o plano com o portal tudo certinho, e ele não perde tempo digitando nada, simplesmente seleciona e manda para o portal. Acabou. Mas eu posso fazer isso com qualquer imóvel da non-stop? Sim, você pode vir aqui nos imóveis da non-stop, fazer a seleção dos imóveis que você quer, você pode fazer por perímetro, você pode selecionar em massa. Selecionou 3 imóveis, quero anunciar esses 3 no portal. Pronto. O que eu preciso ter é um pacote no portal e a gente faz essa configuração para vocês, ok? No caso de alguns de vocês que fazem parte de imobiliária, o processo é um pouquinho diferente, tá? A gente alinha isso com o broker e o broker disponibiliza anúncios para vocês, cada um com a sua particularidade. Mas para quem é autônomo, para quem tem sua própria imobiliária, aí a gente faz essa configuração juntos. Certo? E só para fechar, então, esse relatório eu consigo mandar para o meu cliente proprietário por um link, então ele acessa isso em tempo real. Posso baixar um PDF e mandar para o meu cliente proprietário. Posso imprimir o PDF, enfim, cada um com a sua estratégia. Mas a lição final que eu quero tirar daqui é o seguinte: nesse imóvel da Érica, 168 pessoas, 168 anúncios em portais. Vamos supor que esse lead venha do portal. Vocês concordam comigo que só vai ter um sortudo
que vai vender esse imóvel. A outra parte é a Érica, que ela está garantida. Ela fez o trabalho dela de captar exclusividade, de precificar, de subir foto. E ela não está preocupada indo atrás de comprador. O foco da Érica está, deixa eu captar mais imóveis para o mercado me ajudar a trabalhar esses imóveis. Então, o que eu quero abrir a mente de vocês, para quem ainda não está inserido no mundo da gestão, de captação, é que vocês estão perdendo uma grande oportunidade. E para quem ainda não se sente seguro, todas as segundas a gente está fazendo, às 11 da manhã, um treinamento para falar sobre captação, quais ferramentas da Nonstop vão ajudar vocês com captação. Tá bom? Deixa eu pular para outra ferramenta aqui, que senão a gente vai estourar o tempo bom, já vai estourar de qualquer jeito, mas eu quero dar uma passada rápida nas outras ferramentas. Alguma dúvida dessa ferramenta para a gente fechar esse assunto? Não. Quero ir para a próxima mesmo, viu, Ricardo? Vamos lá. Então, vamos acelerar aqui. Próximas ferramentas. Eu vou falar de duas ao mesmo tempo, tá? Quais que são elas? Ofertas similares e histórico de vendidos. O que é essa ferramenta de ofertas similares? Deixa eu até pegar um outro exemplo para ficar um pouco mais nítido. Vamos ver esse daqui. Ofertas similares. Ótimo. Vamos lá. Então, cliquei aqui no imóvel, ao lado de estatística de gestão tem as ofertas similares. O que a gente faz com essas ofertas similares? Sabe o trabalho que vocês fazem de entrar no portal para pesquisar o imóvel, né, no prédio ou similar, para ver por quanto está sendo vendido e vocês começarem a fazer um estudo de precificação? A gente já traz uma tabelinha pronta para vocês, que a gente puxa do quinto andar, da Loft e o que tem também na Nonstop para vocês terem como referência, tá? Então, basicamente, a gente poupa esse trabalho de vocês ficarem perambulando pelo portal, tá? Por que a gente não colocou Zap, chaves na mão? Porque está muito bagunçado. Talvez eu ia atrapalhar ao invés de ajudar com tantos imóveis que poderiam aparecer com preços errados, enfim. Então, a gente, na nossa concepção, quinto andar e Loft são os portais menos bagunçados, digamos assim, mais atualizados, com menos repetições de imóveis, tá? Então, a gente traz isso para vocês terem uma referência. Aqui, ó, muito provável que alguém no quinto andar copiou esse imóvel, porque está com tudo igualzinho, tá? Quarto andar, do quarto ao sétimo, eu ainda posso até clicar e vai abrir o anúncio no quinto andar, tá? E aí eu posso até comparar as fotos para ver se de fato é o mesmo imóvel. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês não é ficar julgando se é igual, se não é igual, é uma referência de todos os imóveis que estão à venda no mesmo prédio, esses 3, e todos os imóveis similares que estão à venda. Então, a gente traçou um parâmetro, um raio, não lembro de quanto, uma variação na área pequena, variação no preço do condomínio, e aí a gente traz todos os imóveis similares. Juntamente desta ferramenta, a gente tem também o histórico de vendidos, que nada mais é do que a planilha de TBI da Prefeitura de São Paulo. Então, para quem é de São Paulo, não sei se todos são e trabalham com imóveis aqui em São Paulo, capital, vocês têm a possibilidade de acessar, eu digito o endereço, já sai todas as vendas que aconteceram nos últimos anos. Qual o período? Janeiro de 20, por enquanto, janeiro de 26. A hora que sair a atualização de fevereiro, a gente vai subir aqui no nosso sistema, tá? Então, eu tenho a referência de tudo que foi vendido e de tudo que está à venda no mercado. E aí entra o conhecimento do corretor, o posicionamento do corretor, para começar a identificar e chegar na precificação ideal. Não vou me estender falando de precificação, porque a gente tem, na terça-feira, um horário exclusivo para falar sobre precificação. O que eu quero é mostrar para vocês as ferramentas que tem, tá? E só uma pincelada rápida, que vocês podem olhar essa ferramenta de ofertas similares
como uma ferramenta de captação. Se esse imóvel está no 5º andar, muito provavelmente ele não tem uma exclusividade. Eu posso ir lá naquele prédio, já sei tudo que está à venda naquele prédio e me organizar para fazer captações. Tudo bem? Diga, Francisco. Tá no mudo, eu não estou te ouvindo. Acho que ele tem que desabilitar o microfone. É que eu estou no celular, ele deu um bug aqui. Desculpa, eu entrei agora há pouco. Qual o seu nome, por favor? Ricardo. Ô, Ricardo. Ricardo, uma pergunta. Quando você falou agora de pesquisa de captação através dos produtos vendidos, a gente só consegue pegar, por exemplo, pelo endereço, ou consegue pegar, por exemplo, pelo bairro, ou somente pelo CEP? Consegue pela rua, pelo bairro, eu não lembro se já fez alguns ajustes aqui. Pode ser que você digitando o bairro, venham outras coisas junto, tá? Ó, por exemplo, Rua das Perdizes, eu digitei Perdizes. Então, a gente vai aprimorar isso para você poder colocar no bairro aqui, né? Eu acho que não está funcionando 100%. Mas, na verdade, Francisco, só uma pequena correção, captação é para o que está à venda, são imóveis similares, tá? Esse dos vendidos é para você ter uma referência de precificação e para você também olhar de uma outra forma se vale a pena captar no sentido de tem liquidez aquele edifício, né? Quantas vendas aconteceram nos últimos anos? E aí eu começo a ser muito mais estratégico nos locais que eu vou captar os imóveis. Mas não vou falar muito, senão a gente começa a entrar um pouco na questão do treinamento de captação, que aí a gente vai mergulhar nisso, tá? Entendi. Entendi. Obrigado, porque eu estava fazendo um exercício agora e eu reparei que não é no site de vocês, porque eu ainda não sou cadastrado, né, efetivamente como sócio mensalista, mas pegando uma informação no ITBI e vi que o ITBI ele é muito falho. Sim. Então, aí, quer dizer, então não dá para... Se você não atualizar isso, é muito minucioso, é muito difícil atualizar esse negócio. É muito trabalho. Por isso, mas tudo bem, obrigado. O ITBI, assim, ainda tem umas questões que, por exemplo, se a pessoa não declarou o valor correto, né, tem que ter o senso crítico do corretor. E aí entra muito a questão do posicionamento, né, de você conhecer cada vez mais o prédio, para você julgar, putz, esse valor aqui não faz sentido para o meu estudo porque está completamente fora da curva. Então, a gente traz, né, o que está à venda no mercado, o que foi vendido, outras referências de vendidos, para que aí sim você chegue na precificação ideal, tá? Tem que ter, sim, esse senso crítico por parte de vocês, tá? Beleza. Falta pouco. Então, a gente falou até agora, estatística de gestão, ofertas similares e histórico de vendidos. O que eu quero falar agora? Do site, tá? Também não vou entrar muito em detalhe, porque hoje, às 11 horas, daqui a pouquinho, o Fernando vai falar, aliás, é site hoje? Já nem... Acho que é Portais e IA, desculpa. O site não é hoje, o site foi ontem, tá? Toda quarta-feira a gente fala de site. Mas vamos lá. Pela Nonstop, é possível que vocês criem um site de vocês. Como assim? Aqui a gente tem uma base de 7.174 imóveis. Olha, aumentou bastante da hora que a gente começou a reunião. Quase 20 imóveis já subiram nesse tempo, tá? Vou fazer um exemplo rápido. O que eu quero que vocês tenham em mente. A Nonstop, ela é uma base de dados onde eu tenho todos os imóveis cadastrados. O meu site é uma ferramenta que eu vou usar para trabalhar o cliente comprador. Ah, mas por que eu não posso trabalhar com o parceiro meu site? Porque a ideia é que no seu site você pode ter os seus imóveis, mas também vai ter imóveis de parceiros. Se você vai mostrar esse site para um outro parceiro, a gente já está entrando numa espiral de um thrift, que não faz muito sentido, tá? Pelo menos para a maioria de vocês. Então, a ideia do site é,
eu vou ter um portfólio que eu vou escolher tudo que eu quero, tudo que faz sentido para colocar no meu site e eu apresentar isso para o meu potencial cliente. Essa escolha, como que eu posso fazer? Eu posso usar perímetro, então eu posso vir aqui, quero colocar todos os imóveis nessa região, nesse miolo. Vou lá, selecionei todos esses imóveis. Quanto deu? 563. Ah, mas eu quero pegar também um pedacinho do Morumbi. Aí eu venho aqui e pego aqui um pedacinho. Ah, dá para fazer mais de um perímetro? Dá, pode fazer quantos perímetros você quiser, tá? Então, vamos supor que eu quero colocar imóveis dessa região no meu site. E eu ainda quero especificar. Eu só quero trabalhar imóvel residencial e imóveis acima de 1 milhão. Pronto. A hora que eu especifiquei, o meu filtro diminuiu naturalmente. Quanto mais específico eu sou, menor a quantidade de resultados. E aí eu cheguei num número de 355 imóveis. Eu posso, com um clique, mandar todos esses imóveis para o meu site. Selecionei todos e aperto o botãozinho, vai abrir essa barra aqui, e eu aperto o botãozinho publicar site. Pronto. Eu já tinha cadastrado alguns imóveis, e aqui o sistema me avisou que 20 imóveis foram adicionados, ou seja, daquela seleção que eu fiz, tinham 20 imóveis que ainda não estavam no meu site. Oi, Susan. Rick, eu consigo fazer isso pelo celular ou só pelo computador? Consegue pelo celular, mas a minha sugestão é, por exemplo, no celular não abre mapa. Então, se você quiser trabalhar perímetro, eu sugiro o computador. Tá ótimo, obrigada. Tá? Porque, assim, de verdade, eu vou mostrar agora mais uma estratégia que talvez vocês nem precisem mais se preocupar em ficar atualizando pelo celular. Qual que é a estratégia? Então, lembrem que eu fiz aqui um perímetro e eu defini alguns critérios. Eu coloquei acima de 1 milhão e residencial. Vocês concordam comigo? Hoje eu tenho 355 resultados. Pode ser que amanhã eu entre e já tenham 360, subiram 5 novos imóveis. Aí o que acontece? Eu teria que selecionar tudo, mandar para o meu site e aí ele iria atualizar esses 5 novos. O que a gente fez? A gente criou a possibilidade de vocês salvarem esse filtro. A gente deu um nome bonito, chama coleção, tá? Eu venho aqui e salvo essa coleção, e aí, por exemplo, eu posso colocar assim, Zona Sul, cada um vai colocar o nome que quiser identificar, acima de 1 milhão. Esse foi o nome que eu vou lembrar desse filtro. Beleza, salvei. Ele está aqui nas coleções salvas. Ok? Vou até deletar alguns aqui para não atrapalhar. Ok, salvei esse filtro. E agora, como que ele vai ser útil para mim, essa coleção? Eu venho aqui no menu do lado esquerdo, coleções. A hora que eu clico aqui em coleções, eu tenho aqui, ó, Zona Sul acima de 1 milhão. O que eu quero fazer com isso? Eu quero que vá automaticamente para o meu site. O que eu acabei de fazer aqui? Tudo da Nonstop que entrar de imóvel novo, né, gestão, dentro desse filtro que eu selecionei, tudo que entrar aqui na Zona Sul acima de 1 milhão, vai automaticamente para o meu site. Eu não preciso me preocupar em ficar buscando as coisas novas. Se está dentro do perfil de imóvel que eu estou buscando, eu tenho a possibilidade de deixar isso automático. Ah, mas eu gosto de selecionar na unha, um por um, os imóveis que eu vou mandar para o meu site. Não tem problema, você pode continuar fazendo de forma manual. O que a gente trouxe aqui é mais uma facilidade. E o que eu quero que vocês entendam dessa questão do site? Qual que é a carinha do site? Vou mostrar rápido. Opa! Abri meu site aqui. Então, eu tenho na página principal, esse template, ele vale para todos. É um banner que você pode customizar, tá? Então, por exemplo, outro banner.
da Malela. Ela customizou o dela. E aí, quando eu clico aqui para comprar, eu consigo ver todos os imóveis que estão no meu site. Então, com essa atualização que a gente fez de colocar as coleções, eu tenho um site que ele se alimenta sozinho, entra imóvel sozinho. Se o gestor vende o imóvel, ele sai sozinho. Se o gestor muda o preço do imóvel, muda para vocês também. Então, vocês têm um site atualizado em tempo real. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Olha, apareceu aqui meu piqui roxo. Fala oi para o pessoal e tchau. Você vai brincar. Oi. Tem suas vantagens de fazer reunião de casa, vantagens e desvantagens, mas vamos lá. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é, eu tenho um site que está sempre atualizado. Claro, né? Gestor atualizando, todo mundo tem o site atualizado. Por isso a importância de vocês, gestores, manterem sempre os imóveis atualizados, tá? E só para finalizar essa questão do site, oi, Zé Paulo, pode falar, antes de eu falar aqui. Oi, Ricardo, bom dia, tudo bem? Desculpa, essa parte eu estou mais ou menos familiarizado já estou há algum tempinho. O meu site, qual que é a URL dele? Porque eu acho que eu nunca consegui acessar para fazer essa manutenção. Eu vou colocando, mas eu não sei nem realmente o que tem lá. Tá eu não entrei no começo, desculpe, mas eu queria só tirar essa dúvida. Imagina, eu não falei essa parte, até obrigado por trazer esse ponto, tá? Qual que é a URL do meu site? Ótima pergunta do Zé Paulo. Quando eu clico aqui, para eu selecionar os imóveis, eu faço dessa forma na página dos imóveis mesmo, eu resolvo tudo. Agora, quando eu entro aqui no menu Meu Site, aqui do lado esquerdo, cliquei nele, vai aparecer aqui, em cima já tem o endereço do seu site. E se eu clicar em visualizar, ele já vai abrir automaticamente, tá? Em outra janela. Isso daqui é só uma pré-visualização aqui dentro. Então, muitas coisas. Estou clicando no botão do WhatsApp e não funciona. Funcionou. Mas às vezes não funciona. É porque é uma pré-visualização. O site mesmo, ele abre fora. E aí, como que é feito esse domínio, né? O endereço do site? Então, tá vendo que o meu é ricardogreiser.usesquare.com.br. Esse usesquare.com.br é para todo mundo. Todo mundo que contrata via Nonstop tem esse UseSquare. Mas eu tenho o meu domínio próprio, eu não gostei desse UseSquare. Não tem problema. A gente vai lá, você entra em contato com o nosso suporte e a gente vai fazer a configuração para você acessar direto pelo seu domínio. Por exemplo, se vocês olharem da Malela, não tem o UseSquare. Ela comprou esse domínio fora e falou, quero configurar para abrir o site da Nonstop, tá? Mas se vocês não quiserem investir e estão tranquilos com esse UseSquare e está tudo certo, eventualmente vocês podem mudar esse nome aqui, tá? Como que eu mudo esse nome? Vou lá no meu perfil da Nonstop e aqui, ao lado dessa página, é onde eu edito. Então, se eu colocar Ricardo Greiser Corretor e salvar, não pode esquecer de salvar, vai alterar o endereço do meu site. Tá? Então, vai ficar ricardogreisercorretor.usesquare.com.br. Tudo bem? Respondida a dúvida? Beleza. Última coisa que eu quero mostrar do site para vocês, tá? Como eu falei, o site ele é uma ferramenta para vocês trabalharem o cliente comprador, cliente final. E aí, vamos supor que veio um cliente falando, puxa, eu estou procurando um estúdio na região de Pinheiros que eu quero comprar para o meu filho. Legal. O meu site, como vocês estão vendo, tem 3.195 imóveis. Eu poderia mandar o meu site e deixar ele pesquisar, mas como eu sou um corretor que presta um bom nível de serviço, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar para ele esses imóveis. Então, eu vou filtrar. Então, já entendi o que o meu cliente quer, eu venho aqui, faço o filtro dentro do meu site, ou seja, eu já alimentei o meu site em algum momento, e eu vou colocar que ele está procurando um estúdio nessa região. Quanto mais informações vocês tiverem, mais refinado vai ficar
o filtro de vocês, ok? Mais específico o resultado. Aqui, nesse exemplo que eu dei, apareceram 8 resultados. Desses 8 resultados, qualquer um desses que eu clicar, vou até tirar um mapa para ficar melhor a visualização. Se eu clicar nesse, vai abrir bonitinho a página. Qualquer informação sobre esse imóvel são os meus contatos. O site é meu, não importa quem é o parceiro, o site é meu. Ok? Beleza. Só que ao invés de eu mandar para o meu cliente um por um, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, tem um botãozinho mágico, compartilhar resultados. Na hora que eu clico nesse botão mágico, vai copiar o link, e aí se eu mandar para o meu cliente o link, ele vai abrir exatamente o que eu estiver vendo aqui na minha página. Então, com um link, você já compartilhou os 8 imóveis aí para esse cliente. Tá? E aí, eventualmente, o cliente vai falar, puxa, quero visitar esse daqui. Cliquei aqui, quero visitar esse. A hora que ele te mandar o link do imóvel que ele quer visitar, o que você vai fazer? Você vai descer aqui, embaixo da descrição do título aqui do imóvel, tem um código. Esse código, a gente copia, vem aqui nos imóveis, não esquece de limpar os filtros, não se esqueçam disso, opa, e vai digitar o código aqui. Digitou o código, aparece o imóvel e quem é o corretor gestor. Aí eu vou chamar a Raissa, para fazer a parceria e vender esse imóvel. Tudo bem? Dúvidas sobre o... Assim, ó, eu não entrei muito em detalhe, eu fiz o básico do básico, tá? Então, depois, quem quiser aprofundar um pouco mais o assunto, a gente tem um horário específico para falar de site, enfim, a gente está com a agenda bem completa aí para vocês. Oi, Suzane. Rick, uma última pergunta. Eu criei agora, que está falando o perímetro no site, do mapa para anunciar no meu site. Eu quero salvar esse perímetro. Como eu não sei como eu salvo, isso eu não entendi como eu não sei como. No site ainda não tem essa opção de salvar. No site não, no sistema. Ah, tá, no sistema. Tipo, tá criado. Que botão que eu salvo? Tipo, Zona Sul, aí eu não sei onde que salva. Clica no filtro, vai estar aqui que você fez um perímetro. Filtro, tá. E vai ter do lado de coleções salvas a opção de salvar coleção. Ah, entendi. Tá ótimo. Tá bom. O meu não está aparecendo nada porque eu não selecionei nada, não fiz nenhum filtro. Mas se eu fizesse, qualquer filtro aqui já ia aparecer a opção de salvar. Ó, selecionei aqui, eu já quero salvar como coleção, e aí eu coloco o nome que eu quiser. Tá ótimo, obrigada. Tá? Obrigada. Imagina. Tá bom. Que mais, pessoal? Agora que a gente já ultrapassou o horário, abrir para dúvidas. Alguém tinha mandado no chat também, deixa eu ver aqui. O meu chat não está carregando, peraí. Ixi, não apareceu nada, eu não sei... Ah, apareceu. Sobre a ferramenta de oferta, eu achei top, mas eu consegui fazer... Ela saiu, não deu certo. Tá. O que a Selma perguntou aqui, tá? A gente está ainda em fase de testes, a gente ainda não lançou oficialmente essa ferramenta, mas já aproveitando, e como quem está aqui ainda quiser ouvir, vocês vão poder agora mandar para o cliente de vocês, né, mais de um imóvel para ele olhar. Igual eu fiz no site, só que agora vocês vão ter também a opção direto via non-stop, tá? Quando eu seleciono mais de um imóvel, abre essa barrinha e tem a opção de você criar uma oferta. Então, vamos supor que eu vou mandar isso para o meu cliente, que se chama José. Então, eu escrevo aqui, cliente José, criei essa oferta. Aonde está essa oferta? Eu desço aqui no menu da esquerda, ofertas, opa, cliquei em ofertas, abriu esse link aqui, eu vou copiar esse link e vou mandar para o meu cliente. Ele vai digitar o telefone dele para validar que é uma pessoa mesmo que está fazendo isso. Vai chegar um código para confirmar. Deixa eu ver no meu WhatsApp, já chegou aqui.
274 491. 274 491. E aí, o cliente ele vai poder ver os imóveis, todas as informações. Então, tem aqui os 3 imóveis que você selecionou para o cliente, e ele vai poder falar se ele gostou ou não gostou. Se ele gostou, maravilha, fica registrado. Se ele não gostou, ele pode ou não colocar o porquê que ele não gostou, tá? Tudo isso porque a gente começa a dar uma experiência melhor para o cliente, mais fácil ele falar o que gostou, o que não gostou, enfim. Informações que a gente começa a colher para vocês terem isso, entender o perfil, né? Que tipo de imóvel está tendo mais curtidas ou não. E isso tudo começa a aparecer nas estatísticas de vocês. Então, se a gestão é de vocês, vocês começam a saber, olha, esse seu imóvel apareceu em tantas ofertas e gostar dessas 10 ofertas que ele apareceu, ele ganhou 8 gostei e 2 não gostei. Então, a gente começa cada vez mais a gerar informações, tá? Ainda a gente está fazendo algumas melhorias, está aberto para vocês irem testando, mas quando tiver 100%, tudo certinho, a gente vai avisar vocês. E acabei de lembrar de mais uma coisa, que talvez vocês já tenham visto, e eu esqueci de mostrar. Lá naquelas estatísticas de gestão, lá embaixo, apareceu aqui uma calculadora. O que é essa calculadora? Tá? A gente ainda vai deixar de uma forma mais fácil de vocês entenderem, tá? E poderem mostrar isso para o cliente. Mas, basicamente, qual que é o intuito dessa calculadora? Você vai lá, o cliente já está com esse imóvel à venda há 1 ano e não vendeu. Estava no preço errado. Quanto ele já perdeu de grana nesse tempo? Porque ele ficou pagando condomínio, ele ficou pagando IPTU. Então, vocês começam a comprovar que é melhor eu colocar o imóvel no preço de mercado e vender mais rápido do que eu ficar esperando para vender no preço que eu quero, que no final das contas eu poderia já estar com esse dinheiro na mão. E aí a gente faz um custo de oportunidade, né? Aplicado a taxa Selic, algo bem conservador, quanto que ele já teria versus quanto que ele perdeu ao longo do tempo, tá? Então, isso é um esboço que a gente começou a montar, ainda vai dar uma aprimorada, vai abrir campos também para vocês poderem editar, mas a ideia é ter mais ferramentas na mão para argumentar para o proprietário precificação, gestão e assim por diante. Começar a munir o proprietário de informações que muitas vezes ele não tem essa visão, tá? E aí é o trabalho do corretor, o conhecimento do corretor em mostrar para ele a importância de precificar o imóvel no valor correto e ter uma venda o quanto antes. Tudo bem? Dei uma boa esticada, já está quase na hora do próximo treinamento. Quem vai dar o próximo treinamento vai ser o Fernando, tá? Espero que tenham gostado. Quem entrou atrasado, quem não conseguiu pegar alguma parte, a gente tem o mesmo treinamento todos os dias, às 9 e às 14, tá? A ideia é que vocês tenham ciência de tudo que a Nonstop oferece e quem quiser se aprofundar um pouquinho mais em determinado assunto, às 11 horas de cada dia a gente tem um tema diferente. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada, Rick. Eu que agradeço, sempre bom ver sala cheia. E, bom, contem comigo, desculpa, contem comigo, que precisar também tem canal aberto ali no WhatsApp, tá bom? Abraço, Obrigada. bom feriado a todos, boa Páscoa e até mais.
Deus, esse cara do